pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a organização da primeira Constituição do Brasil, que demonstrou um caráter autoritário do imperador Dom Pedro I. Neste capítulo, nós vamos falar sobre o crescimento da oposição a ele e o fim do primeiro reinado no Brasil. Com a independência do Brasil, então, se inicia um período chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831 e é marcado pelo governo Dom Pedro I. E aí, como eu falei para vocês no vídeo passado, as ações autoritárias do imperador, centralizadoras, que foram marcadas aí pela imposição da Constituição de 1824, elas descontentaram muitas pessoas. Então, com o passar do tempo, a oposição ao imperador vai aumentando cada vez mais. Inclusive, jornais começam a circular pelo Rio de Janeiro criticando a postura do imperador. E em outras províncias do Brasil também esse descontentamento vai aumentar. O Dom Pedro tem um apoio de pessoas que não desejavam grandes mudanças no país. E muitas dessas pessoas ainda eram ligadas a Portugal. Só que entre os brasileiros vão surgir dois grupos que, embora tenham algumas diferenças aí entre eles, estão unidos pelo fato de serem pessoas das elites e que estão descontentes aí com o imperador. Esses grupos são chamados de liberais e conservadores. Esses grupos liberais e conservadores tinham entre eles mais semelhanças do que diferenças. Eram membros das elites, donos de terras, donos de minas, muitos donos de escravos, e eles não desejavam grandes mudanças também no país. Lógico que eles queriam coisas que os beneficiassem. A diferença entre os dois grupos estava na questão da autonomia das províncias, que era como os estados brasileiros eram chamados. Os liberais defendiam um pouco mais de autonomia para as províncias, que cada uma pudesse ser livre para resolver os seus próprios problemas, enquanto os conservadores defendiam, ações centralizadoras do governo. Então, que as decisões tomadas na capital, Rio de Janeiro, valesse para as províncias. Só que essas ações centralizadoras, autoritárias do Dom Pedro I, passaram a descontentar muita gente dos dois grupos. E aí chegou um ponto que esse descontentamento vai explodir aí em algumas revoltas pelo Brasil. A principal delas é a chamada Confederação do Equador, que foi uma revolta liberal e separatista que aconteceu no nordeste do país. Ela começou na província de Pernambuco e as mobilizações começaram principalmente contra o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, depois do episódio da Noite da Agonia. E com a outorga, com a imposição da Constituição de 1824, daí o movimento começou de vez. Dentre as lideranças da Confederação do Equador, estavam pessoas que já tinham se envolvido numa outra revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, que aconteceu durante o governo do Dom João. Dentre essas pessoas estavam Cipriano Barata, fundador de um jornal chamado Sentinela da Liberdade, foi fundado em abril de 1823, o Cipriano Barata foi preso, em novembro deste ano, devido às críticas que ele fazia ao imperador. Um dos principais líderes da Confederação do Equador foi o Frei Caneca. Ele foi preso por participar da Revolução Pernambucana de 1817, ele foi solto em 1821, fundou um jornal chamado Tifes Pernambucano, no dia 25 de dezembro de 1823, onde ele chamava a população a lutar contra o governo e implantar uma república em Pernambuco. Muitos pernambucanos de diversas classes sociais gostaram dessas ideias e receberam o apoio da população das províncias do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Por isso, o movimento ficou conhecido como Confederação do Equador, uma união de províncias que se localizam próximas à linha do Equador. A ideia, então, era tomar o governo, criar uma república e separar essa região do restante do Brasil. Só para localizar vocês no mapa, lembrem-se que o mapa do Brasil do século XIX tinha contornos diferentes, dos contornos que tem hoje.
O estopim da revolta foi a nomeação de um presidente de província diferente daquele desejado pela população. Presidente de província é um cargo que corresponde hoje ao governador estadual. E esses presidentes de província eram nomeados pelo Dom Pedro I. Então, a população de Pernambuco queria que um homem fosse escolhido, e, na verdade, o Dom Pedro escolheu um outro homem. E aí, que a população não gostava. E aí, esse foi o estopim, foi o início para a revolta. Em julho de 1824, o movimento começou, inclusive em alguns portos a escravidão foi abolida, os revoltosos começaram a se organizar para tomar o poder, e no primeiro momento houve uma tentativa de negociação com Dom Pedro I, só que essa negociação não aconteceu. Lembrem-se que nós estamos falando de um governante extremamente autoritário, que vai mostrar aí o seu autoritarismo na repressão a essa revolta. A repressão à Confederação do Equador foi considerada uma das mais violentas do primeiro reinado, vários líderes foram presos e o Frei Caneca, que era um dos grandes líderes do movimento, foi condenado à morte e aí criou-se uma questão. Além de jornalista, ele era religioso e aí ninguém queria matá-lo, nenhum dos carrascos estava disposto a fazer o serviço. Então, a morte dele, que seria por enforcamento e esquartejamento, acabou sendo uma morte por fuzilamento, porque aí os soldados do exército foram obrigados a atirar no Frei Caneca, que acabou se tornando um herói na região por ter lutado nesse movimento contra o imperador. A apostila mostra alguns trechos desse painel, chamado painel Frei Caneca, que está exposto na Casa de Cultura do Recife. O primeiro painel da direita, ele se refere a 1817, e o segundo painel da esquerda a 1824. Ele vai contando a história do Frei Caneca, de todas as participações dele, tanto na Revolução Pernambucana como na Confederação do Equador, e termina lá no cantinho esquerdo, lá em cima, com a morte do religioso. A Confederação do Equador mostrou, então, que a população brasileira estava cada vez mais descontente com o autoritarismo do imperador. Não bastassem os problemas internos, o Brasil teve que enfrentar um problema externo também, que eu já citei para vocês em outros momentos. Lembrem-se que no ano de 1821, a província da Cisplatina foi invadida pelo Brasil. É uma província de colonização espanhola, que não tinha muito a ver com o Brasil, não se identificava muito com o Brasil. Depois da proclamação da independência, teve uma guerra na Cisplatina, que nós falamos lá no capítulo 12, de tropas favoráveis e contrárias aos brasileiros. Só que aí, em 1825, começou uma guerra dentro da província da população que queria se separar do restante do Brasil. Eles falavam espanhol, tinham outra cultura e não queriam mais fazer parte do país. Então, começou em 1825 a Guerra da Cisplatina, que o Dom Pedro I achou que ia resolver rapidamente. Ele mandou tropas para a região, achou que ia sufocar o movimento rapidamente, só que essa guerra acabou se estendendo. Ela durou até 1828. Então, 3 anos de guerra, gastos com o exército, e no final das contas, o Brasil perde a guerra. A província da Cisplatina torna-se independente, e, nesse momento, é fundado um novo país na América do Sul, a República Oriental do Uruguai. Então, o Uruguai surgiu como um país depois de se libertar do restante do Brasil. Então, o Uruguai surgiu como um país após a Guerra da Cisplatina, quando se tornou independente do país. Esse fato acabou gerando mais descontentamento ainda, porque o Dom Pedro entrou numa guerra, gastou dinheiro, pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra para poder manter o exército nessa guerra, então a dívida externa do Brasil aumentou, as críticas a ele aumentaram também, e o Dom Pedro agia de uma forma extremamente repressora. As pessoas que criticavam eram censuradas, eram presas, e isso acabava gerando mais descontentamento, mais medidas repressoras, e isso vai virando uma bola de neve.
A situação do Dom Pedro I se complica cada vez mais com a população brasileira, vários grupos descontentes com ele, e isso vai acabar levando ao final do primeiro reinado. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Eu espero vocês lá, então. Tchau!